Eu quero trazer para vocês hoje um tema que Deus colocou no meu coração, baseado bem em cima de um texto bíblico. Mas antes eu quero mostrar para vocês umas fotos. Tá mais ou menos lá atrás. Aí, tivemos em férias alguns dias. E quero dizer que é muito bom estar um tempo, às vezes, só com a família. Vocês estão perguntando, pastor Isai tem mais um filho? Eu não sabia. Esse foi junto com a gente, é nosso sobrinho, Theo. Saímos uns dias de férias. Foi muito gostoso estar um pouquinho. O sogra e a sogra também estiveram conosco. E foram 9 dias na praia. Temos a graça de ter um tio de minha esposa que cede um apartamento para nós ficarmos lá. Mas como é bom quando a família também sente que ela é uma parte da prioridade do pai. Aqui está o pequeno Theo, por causa que a Leila estava no hospital com outro bebezinho, ainda está, com o pequeno Caio, e aí nós levamos juntos para ajudar o meu cunhado e minha cunhada, e tem até protetor dentro da orelha ali. Alguns me pediram, pastor, não voltou moreno? Eu falei, não, eu prefiro voltar branco do que sapecado, porque moreno a gente não fica muito. A gente fica mais vermelho. Então as meninas, ou não é uma coisa linda, né? Estar com os filhos, ter uma família, é uma das coisas mais lindas que Deus fez. Várias vezes as minhas pequenas chegavam e falavam, nossa, é tão bom estar em família. Sempre quando a gente tem uma noite exclusiva para elas, elas falam, é noite em família. E aí nós estávamos, então, alguns dias em família, aí estávamos fazendo foto dos pés. Antes que vocês vejam os bichos de pé, deixa eu tirar. Mas sempre que a gente pode, é bom a gente ter um tempo exclusivo para a família. Uma vez eu falei sobre as prioridades da vida cristã. Minha primeira prioridade é Deus e servir a Jesus. Depois vem a família, aí vem pessoas e aí vem o trabalho. E nós temos que fazer com que essa prioridade de nossa vida seja perceptível. Que a esposa não pense que os amigos sejam mais importantes do que ela. Diz que mais ou menos no ano de 1985, muitas mulheres começaram a se converter nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque os maridos das amigas se convertiam e em vez de ir para o bar, iam para casa. E daí as mulheres falaram, peraí, mas se eu me converter, meu marido se converter, ele em vez de ir para o bar, ele vai vir para casa, eu quero me converter também. E muitas pessoas se converteram por causa desse exemplo, de ver que os maridos que se convertiam iam para casa, estavam mais com a família em vez do que ir para o bar. Então, uma pequena bênção da vida cristã é a nossa família e é importante nós priorizarmos isso. A Sara um dia, temos esse passeio aqui, ela andou e de volta 8 quilômetros na bicicletinha dela, né? Foi que foi, estava bem. Depois também estava arrasada, né? Bom, quero falar sobre ser um exemplo a ser seguido. E sabe que em nossa vida, nós somos frutos de exemplos que tivemos ao nosso redor. Se você é quem você é hoje, é influência de todas as pessoas que você viu enquanto você cresceu. Eu sou uma influência daquilo que eu vi enquanto eu cresci. Você é uma influência daquilo que você viu acontecer na vida dos seus pais, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus tios, suas tias, seu avô. Aquilo que você viu de exemplo formou a pessoa que você é hoje. E a pergunta dessa noite fica: que tipo de exemplo eu sou se os outros me seguirem, fazerem aquilo que eu estou fazendo? Existem exemplos a ser seguidos na vida de todos nós. Temos pessoas que nós conhecemos que são bons exemplos a serem seguidos. Eu li que existem cerca de 200 genes que são transmitidos de geração em geração. Isso no nosso corpo físico. O que significa? Se o pai teve pouco cabelo, filho, prepare-se, pode ser que você tenha menos ainda. Se o pai teve varizes, se prepare, olha lá, quando vê. Problema de coração, cuidado.
Esses 3 que eu mencionei estão em mim. Estavam no meu pai também. Cabelo ainda piorou ainda de mim para ele. Mas são genes que nós vamos herdando. Na verdade, o nosso corpo físico pega de modelo o corpo físico de nossos pais. E se ali tem coisas erradas no gene, vai pegar um tanto de modelo para si também. Então, observe bem como é que é. Jovens, quando vão procurar a namorada, namorado, dá uma olhada no pai e na mãe, ó, não vai fugir muito dali. Porque um tanto é uma cópia. Nós somos uma cópia daqueles que foram exemplos para os nossos genes. Mas, não só no nosso corpo físico, também no nosso modo de viver. Somos um reflexo daquilo que nós vimos ao nosso redor. Existem exemplos a ser seguido e exemplos a não ser seguido. Como que é a sua vida? Tem um personagem, eu não conheço as séries dele, mas eu encontrei uma frase dele pesquisando sobre o assunto, Charles Harper. Não sou um completo inútil, posso servir de mau exemplo. Você entendeu? Minha vida tem uma certa utilidade. O pessoal pode ver o que é ruim e não fazer igual. Tem pessoas que têm uma vida assim também. Elas servem de exemplo do que não devemos fazer, né? E a minha pergunta hoje é essa. Será que a sua vida é um exemplo a ser seguido ou um exemplo a não ser seguido? Claro que todos nós temos falhas em nossa vida. Erros que nós cometemos e falamos talvez, filho, não faça isso, o pai já fez a besteira. Isso são falhas na vida que nós corrigimos, mas tem pessoas que a vida é uma falha, por completo. Tudo está errado. E por isso a vida da pessoa não é um exemplo a ser seguido. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevia tentando ensinar Timóteo a ser um exemplo para as outras pessoas. Paulo já estava mais velho quando ele escreveu uma carta a esse seu colega pastor. E nós vamos ler um texto agora de Paulo para Timóteo, dando dicas em que áreas da vida Timóteo deveria ser um exemplo. E nessas áreas hoje nós vamos dar uma cutucada na gente mesmo. Como nós estamos sendo um exemplo nessa área da vida. Vamos ler o texto uma vez por inteiro. 1 Timóteo, se você tiver, abra sua Bíblia, pode riscar, não rabiscar, risca embaixo, sublinha aquilo que vai tocar o seu coração. É muito bom quando tem mensagens textuais ou expositivas, como eu vou fazer hoje. Você pode estar aprendendo como deve ser o seu devocional. Quando você lê a Bíblia, você faz o mesmo que eu vou fazer hoje. Que eu vou pegar o texto e vou trazer ele para o nosso dia a dia. O que ele significa para mim? O que significa essa palavra? Assim você faz um devocional, você abre a Bíblia de manhã cedo. Se você está novo na fé, de preferência, pega o Novo Testamento. Abra o texto, leia e se pergunte o que isso significa para a minha vida. Isso é você ter um tempo de intimidade com Deus e aprender dele. Vamos lá, eu vou ler o texto. Ninguém o despreze, está escrevendo a Timóteo, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética quando, com imposição de mãos dos presbíteros, seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Bom, logo no início aqui, o que eu coloquei em vermelho, nos traz uma lição bem prática do apóstolo Paulo para todos nós, não só para Timóteo. Uma lição para você que é novo, para você que já tem mais idade, para você que ainda está na flor da idade, né, com 55, 60, dependente do ponto de vista de cada um, né? Mas nós temos aqui uma lição seguinte: não existe idade para você ser um exemplo. Timóteo talvez era uma pessoa um tanto tímida, ele era um líder, um pastor, mas ele não era que nem Paulo, aquele
guerreiro que batia e tal, e quebrava as coisas e vamos lá comigo. Ele era um pouco mais fechado. E pelo jeito dá a entender que com o tempo, Timóteo começa a ficar um tanto tímido. Em sua igreja talvez tinham pessoas que tinham 2 vezes a idade dele. E ele começa a usar desculpas, quem lembra do tema, começa a usar de desculpa, talvez, eu sou muito novo. Lá na frente, sim, mas agora eu ainda sou muito novo. E a lição que nós temos aqui, bem clara, é que não existe idade para ser um exemplo. Todas as idades precisam de um modelo bom. E aí eu quero abrir bem esse leque aqui para todas as faixas etárias que nós temos aqui, começando pelas crianças. Onde é que tem criança aqui me ouvindo? Aqui, ó, agora estão levantando os olhinhos. Onde é que tem mais? Aqui. Levanta as mãos, criança aí. Levanta bem alta a mão. Nossa, agora apareceu um monte de mãozinha aí. Crianças, vocês já podem ser um exemplo para os amiguinhos de vocês. Agora. Não espera ficar velho. O dia que eu for grande, que nem o papai, que nem a mamãe, que nem o professor de escola dominical. Não, agora. Crianças precisam de bons exemplos para ajudar as outras crianças. Adolescentes. Não é cedo demais. Os outros adolescentes precisam também de modelos, de exemplos em sua vida. Jovens, sei que o desafio é grande. A juventude está perdida. A bebida toma conta. A perversidade sexual. Antigamente eles davam beijos em 2 ou 3 por semana. Hoje já rola tudo 2 ou 3 vezes por semana. Quanto pior é, melhor a chance de você ser um exemplo diferente. Todos estão lamentando agora a morte dos 233. Eu não lamento a morte somente. Eu lamento o fato desses jovens talvez não terem mais tido uma chance de dizer eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Eu lamento se talvez esses jovens não tiveram amigos exemplos que na faculdade talvez falavam, ei, tem uma outra opção em vez de ir para lá, tem igreja. É isso que eu lamento. Isso que eu lamento. Não existe idade para sermos exemplos. O mundo está carente. Está carente de pessoas que mostrem a diferença. Há um tempo atrás, conversando com um casal sobre festas e bebidas, e o casal não casou ainda. E falei, olha, vocês não precisam ter bebida no casamento de vocês. Mas todo mundo toma. Falei, maior ainda será o exemplo. Quanto mais ainda serão pessoas que vão ver uma festa diferente. Nós temos medo quando o mundo é muito perverso, a gente pensa, nossa, vai ser um impacto negativo. Muito pelo contrário. Pelo que você fala, depois devemos ser um exemplo no nosso procedimento, na maneira com que nós vivemos, e daí no amor. Por que o apóstolo Paulo coloca o amor depois do vocabulário, das palavras e do procedimento? Eu imagino por quê. Porque tem pessoas que têm um vocabulário bem polido. Irmãos, em nome de Jesus, vamos orar, e Senhor grandioso. Tem um vocabulário bem polido. O procedimento, às vezes, também até que paga as continhas certas, é uma pessoa justa. Mas quando chega para ser um exemplo no amor, ele falha porque o seu vocabulário e o seu procedimento correto subiram para a cabeça. Entendeu? Aqueles pecadores, falhos, olha as palavras que saíram da boca dele, porque eu, cristão, tá vendo? O apóstolo Paulo logo emenda aqui, fale bonito, tenha uma vida bonita e não esqueça de amar as pessoas. Porque facilmente quando a gente dá uma polida no nosso vocabulário, a gente exclui uma palavra lá do dicionário, quando o outro usa ainda, porque ele não aprendeu, a gente já está condenando, dele chicote nele. Ninguém deu chicotado na gente. Mas quando o outro faz o erro que a gente fazia, aí sim. Por isso, seja um exemplo também no amor, misericórdia, tenha compaixão das pessoas. Não esqueça que algum dia você também foi um pecador. Aí nós vemos também um exemplo
de fé. Irmãos, se nós formos somente pessoas que falam bonito, pessoas que se comportam adequadamente e que amam o mundo e a natureza, mas não termos fé, ainda não significa que nós somos cristãos. Existem pessoas que são muito um exemplo social e religioso, mas não um exemplo de fé. Nós temos que ser um exemplo naquilo que nós cremos. A nossa religião, a nossa fé está baseada em coisas que nós não vemos. Ou alguém aqui viu Jesus Cristo morrendo na cruz? Não viu. Mas quem aqui foi liberto por esse sangue? Diga amém. Viu? Nós não vemos, mas nós cremos. Jesus Cristo não está aqui em carne e sangue, mas Ele está aqui em espírito. Amém? Nós cremos. Nós morremos, nós vamos para o céu. Deus está conosco. Deus pode fazer milagres, Deus pode transformar vidas, Deus pode restaurar famílias quebradas. Eu creio naquilo que eu não vejo. Nós devemos ser um exemplo de fé e não somente de palavra e de bom procedimento, e sim fé naquilo que nós não vemos. Jesus Cristo está aqui hoje. E se você não crê, peça fé a Deus. Ainda nós temos aqui mais um exemplo, o último dessa categoria de versículos, desse versículo. Seja um exemplo na pureza. Além de Timóteo dever ser um exemplo na conduta, nas palavras, no procedimento, ele tinha que ser puro. E puro aqui se refere especialmente a um tipo de pureza, que é a pureza sexual. A pureza sexual. É isso que nós muitas vezes não gostamos de falar, mas eu quero dizer uma coisa. Nós podemos ser um exemplo para as pessoas. As pessoas podem talvez nos olhar e falar, nossa, que nem aquele um dia eu quero ser. Mas a área sexual pode derrubar esse exemplo em questão de segundos. Segundos. Um olhar na direção de alguém errado, um convite que você nunca deveria ter feito, você pode arruinar todo o exemplo de vida que você é até aqui. Todo o exemplo. Davi foi um exemplo, homem segundo o coração de Deus, mas quanto à sua vida sexual e pura, ele é um exemplo a não ser seguido. Ou você quer ser como Davi? Em tudo não, né? Por favor, deixa a parte do adultério de fora, porque nessa parte Davi é um exemplo a não ser seguido. E também na sua vida, por mais que você possa ser um exemplo em todas as áreas, se falhar na pureza sexual, nessa área de sua vida, você se torna um exemplo a não ser seguido. Você pode se arrepender. Davi se tornou um exemplo de arrependimento. Alguém que se arrependeu e colocou as coisas em ordem de novo. Mas, na questão da pureza, Davi falhou e não devemos imitá-lo nesse ponto. Eu estive no domingo passado, a Sara e eu pegamos a bicicleta e fomos visitar uma outra igreja, lá em Camboriú, Igreja Luz da Vida. Tem um trabalho aparentemente muito bonito, e andamos 12 quilômetros de bicicleta, ela na garupa, fomos lá para assistir um culto. E o pastor falou uma coisa interessante, nós tivemos pouco tempo só, chegamos atrasado, ainda não sabíamos onde é que era. E ele falou o seguinte, ele disse que da impureza sexual nós devemos fugir. Do diabo a gente resiste, mas da impureza sexual nós devemos fugir. Nós vamos ter o tema agora com os jovens, né? Resistir ao diabo. Mas da tentação sexual, não queira resistir, fuja. Fuja, está dando uma luzinha vermelha em algum canto. Cara, corre. José teve que fugir. Fugir. Deixou o casaco dele lá que ela já tinha arrancado e fuja. Quero dizer uma coisa, faça o que for necessário para se manter puro em sua vida, também na vida sexual. Não brinque com essas coisas. Se necessário, fuja. Fuja para longe. Pode ficar esse silêncio aí, pode pensar, faz parte, né? A gente tem que cuidar muito nessa área.
Aí o apóstolo Paulo diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos lendo a palavra e nós estamos aprendendo. Irmãos, façam isso. Leiam a palavra. Não pense que só a minha palavra de hoje vai trazer transformação para a sua vida. É muito pouco. Você tem que ter a tua palavra lá em casa. Leia ela. Aqui diz leia publicamente. É o que nós estamos fazendo. Faça isso talvez com os seus filhos. Um versículo pela manhã, talvez à noite. Leia um versículo. Porque é a palavra de Deus que vai manter os seus filhos longe do pecado. Não é o seu conselho. Filho, cuidado. Pode ser até que ele fale, eu tenho que tomar cuidado. Mas se a palavra de Deus entrar no coração do jovem, e ele saber, eu tenho poder para vencer em nome de Jesus, aí sim o seu filho vai conseguir vencer as tentações que vão vindo ao longo da vida. Por isso, dedique-se à leitura das Escrituras. E aqui vem ainda, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Agora nós estamos ainda falando de ser um exemplo, na questão dos dons. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo sentiu claramente de Deus que Timóteo era uma pessoa que iria ter o dom para fazer o ministério na igreja. Timóteo fala isso para ele, profeticamente diz, Timóteo, você é uma pessoa que Deus vai estar abençoando para isso. Os presbíteros impõem a mão sobre ele e ele é consagrado então como pastor. Isso acontecia sempre com os líderes religiosos. Mas existem muitas pessoas na igreja que também têm dons espirituais. Tem dons que não podem ser negligenciados, senão você deixa de ser um exemplo para as outras pessoas. Quero mencionar aqui, tem pessoas na igreja que podem ter o dom de ensinar, podem ter o dom de cantar, de liderar. Pessoas com o dom para orar por alguém, talvez alguém enfermo. O dom de fazer visitas, o dom da organização de algum evento, de criar, de aconselhar, de animar. Pessoas que têm dons, mas podem começar a negligenciar. Sabe o que é negligenciar? Deixar de lado. Eu tenho um dom, mas era no passado. Não negligencie o seu dom. E eu quero dizer, se você tem um dom e já colocou ele alguma vez em ação, não negligencie, não deixe esse dom parado, siga a Deus e cumpra o seu chamado, se você quiser ser um exemplo. Aqui nós vemos ainda, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E eu quero perguntar agora, você tem progredido na sua vida espiritual? Ou você é o mesmo que entrou aqui talvez há anos? Eu quero dizer que temos pessoas que a gente vê claramente transformação acontecendo ano após ano. Pessoas que entraram na igreja e hoje são completamente diferentes, porque você vê o progresso. A pessoa se dedicou exatamente a isso. O seu vocabulário, a sua maneira de proceder, ao amor, à fé, à pureza. E hoje nós vemos essas pessoas e falamos, nossa, que transformação! Linda, visível. E sabe por que eu não menciono exemplos só agora aqui de pessoas que eu tenho em mente? São aqueles que, quando tem coisa que dá errado na igreja, eu deito de noite e penso nessas pessoas. Falo, nossa, olha lá, Deus está agindo naquela. É ou não é, pastor? A gente faz sim. Quando às vezes a coisa está meio triste, a gente pensa nos bons exemplos, onde as pessoas estão sendo transformadas. Mas eu não menciono nomes aqui, porque aqueles que não progridem logo ganham inveja. Fala, não, pastor, aquele não. Mas a pergunta é, e você está progredindo na sua fé? Dá para ver a diferença? Dá para ver a diferença? A maneira com que você lida com os outros, com que você fala, no amor, na fé. Se nós estivéssemos numa igreja mais pentecostal, sabe o que eles iam fazer? Agora eles iam dizer assim, pergunte para quem está do seu lado, você está progredindo? Eu não vou falar isso aqui agora. Pergunte para quem está do seu lado, você está progredindo? Mas só quero que se você pare e pense, se eu perguntasse de verdade para quem está do meu lado ou atrás, ei, eu estou progredindo? Você está vendo alguma diferença na minha vida? Eu estou me tornando um exemplo? O que essa pessoa iria dizer para ti? Não fale nada. Só pense,
A sua vida, será que está tendo um progresso? Eu quero ainda terminar com mais um versículo que diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Quero dizer onde que está a solução, e eu quero com isso terminar. Atente bem para o que diz aqui? Para a doutrina. Vamos falar doutrina alto. Doutrina. Atente bem para a doutrina. Doutrina é o que? A palavra de Deus. E para a sua vida. Eu preguei sobre isso há um tempo atrás, quando eu falei, cuide primeiro de si. Se você quiser se tornar um exemplo, atente à doutrina e atente para si. Olhe a doutrina e olhe para si. Olhe a doutrina e olhe para si. O que muitos fazem é o seguinte, eles olham a palavra e falam, aquele não está fazendo. Isso aqui, aquele não está fazendo. O apóstolo Paulo está dizendo, se quiser ser um exemplo, olhe a doutrina e olhe para si mesmo. E aqui diz ainda no final, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Tem pessoas que são muito boas em dar palpites. Dão ótimos conselhos. Os conselhos até ajudam a salvar, quem sabe, algumas pessoas. Mas eles mesmos não serão salvos, porque não olham para a sua própria vida. Eu quero terminar dizendo, seja um exemplo a ser seguido. Olhe para a sua vida, olhe para a palavra de Deus e se pergunte o que eu posso, o que eu devo mudar aqui ainda. Feche seus olhos, nós queremos orar juntos ainda. Pai, em nome de Jesus nós chegamos na Tua presença. E queremos Te clamar, Senhor, que queremos ser exemplos de vida para as próximas gerações. Deus, falhamos tantas vezes, Pai, no nosso falar, no nosso agir, falhamos tantas vezes no amor que faltamos para com os outros, falhamos tantas vezes na fé que largamos e tantas pessoas negligenciam o dom que têm recebido de Ti. Eu quero Te pedir, Senhor, que abençoe a vida de cada irmão que está aqui, que possa se tornar um exemplo a ser seguido. Deus nos livre de cairmos e sermos exemplos a não ser seguido, mas que possamos gerar, Senhor, nas pessoas um desejo de ser como somos, porque Te seguimos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Que Deus assim abençoe a sua vida ricamente, que você possa se tornar um exemplo para Deus. Última música que queremos cantar, ame ao Senhor de coração, com toda a alma e toda razão, todo o teu ser. Com palmas, vamos lá.